Olá, mais uma vez estamos aí com Coisas da Vida, com o seu amigo Hilário, o nosso óculos novo, e falando do assunto do nosso dia a dia, e hoje eu gostaria de falar sobre idosos. Idosos, alguns consideram acima de 60, outros acima de 65, outros de 82, dependendo da lei. A lei, ela com 80, você tem direito mais do que o que tem 65 anos. E vai por aí afora. Idosos no Brasil, eles são respeitados? Negativo. Idosos no Brasil, ele termina com um salário de R$ 1.518. R$ 1.518. Na verdade, mesmo o SUS dando alguns remédios, o SUS não dá antibiótico. Você não acha um antibiótico quando os médicos do SUS passam para você, não acha nos postos antibiótico. Você acha remédio para diabetes, você acha remédio para pressão alta, você acha AS, você acha dipirona, mas você não acha antibiótico. Antibiótico você tem que comprar. E o antibiótico ele não custa barato. O antibiótico mais barato, de 300 miligramas, dependendo para que situação custa uns R$500. E o idoso em si, ele tem gastos. Ele tem gastos. Os gastos dele, eu fiz uma média. Se o idoso ele for diabético, ele vai gastar, em média, R$1.000 só de compras. Por que compras? Porque a comida é diferenciada. O pão é diferenciado. O arroz é diferenciado. As frutas é diferenciado. Então é só R$1.000 de compra. Aí sobra 518. Só que ele paga a luz, uma luz mais barato, não custa R$100. Mesmo você não gastando, ele vem 110, 120, por algum motivo, sem explicação. Porque você paga a taxa de ligação comunitária, você paga a porcentagem na tua conta de luz de locais que não pagam conta de luz, é dividido pelo aquele bairro, isso eles não dizem para você, certo? Mas o governo está dando isso, o governo está dando aquilo, tá, entre aspas. Na verdade, o idoso, além disso, ele deve pagar aluguel, ele deve ter um carro. Vamos supor que ele não tenha carro, mas ele não tenha um plano de saúde. Porque se tiver um plano de saúde, babaus, já vai os 1.500 embora. Porque um plano de saúde, ele vai mediante a idade. Então, sem chance, você vai depender totalmente do SUS. Dependendo totalmente do SUS, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, só é considerado idoso para entrar e não pagar passagem acima de 65 anos. Mas a lei faculta que é acima de 60 anos. Mas aqui no Rio de Janeiro você só não paga gratuidade a passagem acima de 65 anos. Então são essas coisas que vão tirando. Você passou de 50 anos, você já não consegue mais um emprego aqui no Brasil. Você já não é visto mais da mesma forma que uma pessoa de 30, de 40 anos. Não é visto mais. Então, o idoso no Brasil, ele é abandonado e largado. Mas existem tantas leis feitas para o idoso, mas nenhuma delas, na realidade, funciona direito. E o idoso, por sua vez, ele passa por necessidades físicas, necessidade emocional. Tenta achar um psicólogo no SUS. Marca um psicólogo no SUS. Eu tive observando no SUS, nesses postinhos, só tem 2 médicos e todos 3, todos 4 é clínico geral. Se você quiser um urologista, porque o idoso ele tem que fazer sempre exame de próstata, e aconselho você fazer, mesmo que seja indecoroso, mas faça exame de próstata. O idoso, quando ele chega a uma certa idade e ele vai querer fazer um exame de próstata, primeiro ele faz o PSA, que é o exame de sangue,
E quem analisa o PSA é um clínico geral, não é um urologista. Aí fica difícil. Porque ele vai marcar um urologista, vai ser daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. Então o idoso já começa a levar o prejuízo por aí. Primeiro, ele não tem a saúde de acordo. Não tem um bom atendimento médico. Segundo, ele não tem um bom salário. Terceiro, ele não tem um bom mercado de trabalho para ele. Não tem. Você ficou idoso no Brasil, você está arrebentado. E vai por aí afora. Ah, mas fizeram leis, mas não está funcionando. A nossa população está envelhecendo. Como ela está envelhecendo, nós estamos ficando com mais idosos. Os idosos é custo para o Estado, é custo para o governo, é custo para a família. Então, os idosos no Brasil, eles estão largados. Ninguém consegue sobreviver com um salário de R$ 1.518. Ninguém consegue sobreviver com esse salário. Quem disse que você consegue sobreviver? Principalmente se você pagar aluguel. E eu estou falando do idoso só, não estou falando do casal não. Estou falando do idoso só. E na velhice dele, ele não tem nem um local aonde ele possa colocar ele. Se ele tiver mal de Alzheimer ou outras doenças mais, ele vai ficar largado, abandonado. E a família, que às vezes sem condições, e quando ele tem, é que vai ter que cuidar dele. Enquanto que em outros países, os idosos são respeitados. Hoje em dia ninguém respeita mais idosos. As pessoas gritam com os idosos na rua, entra na fila dos idosos, entra na vaga dos idosos. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Eu não estou falando isso porque eu não me considero ainda idoso. Eu só estou com 61 anos. Então, o idoso, ele tem dificuldade no nosso país. Não é um país de idosos. Não é um país que cuida dos idosos. Eles abandonam os idosos. Os idosos são tratados de uma forma que não é correta. Às vezes eu admiro alguma parte dos Estados Unidos, quando a pessoa diz que foi ex-combatente de guerra, eles tratam as pessoas nas alturas. Eles tratam as pessoas com respeito. Meu filho está em Portugal, ele fala que os idosos lá trabalham na UBI. Eu fui na Disney e pude ver senhorinhas trabalhando em mercado, senhorinhas trabalhando na entrada do guichê para pagamento das entradas da Disney. Vi senhorinhas trabalhando. Aqui você vê poucos idosos trabalhando. Você vê poucos idosos trabalhando, você vê muitos idosos na praça. Muitos idosos na praça. O idoso precisa de uma boa alimentação, o idoso precisa de um bom tratamento, o idoso precisa de um bom plano de saúde, o idoso precisa de um bom convívio com a sociedade. Isso eles não têm. Nós estamos abandonados, literalmente. Nós estamos abandonados, literalmente. Se você precisar fazer uma cirurgia, você vai entrar na fila do SUS, que, por um acaso, tenta você entrar no site do SUS para ver aonde você está na fila, para ver se você consegue. Eu estou há 7 meses para entrar e não consigo entrar. Para ver a minha esposa, quando ela tinha que operar catarata, para ver a fila que ela estava. Ela fazia todos os exames, mas não marcava. Então ela tinha que fazer de novo, porque os exames só valiam 3 meses. Aí fazia tudo de novo, o pré-operatório, fazia tudo de novo. Até que nós paramos e fomos para outro local para fazer, para ela operar catarata. Porque nós não temos um bom médico, um oftalmo. Você vai no posto de saúde, lá não tem um oftalmologista. Eles vão marcar um oftalmologista, vão marcar para outro local, aí você vai demorar alguns meses, você já morreu e não foi tratado. Então, os idosos no nosso Brasil, eles não são tratados corretamente. Eles lutaram para dar o melhor para o país, eles deram sangue para trabalhar, eles levaram o Brasil para frente, mas quando chegou na idade, eles são simplesmente abandonados, descartados, muitos até pela família. Eu dou graças a Deus porque meus filhos me amparam, me ajudam naquilo que for necessário.
Mas tem muitos idosos que são abandonados pela família, abandonados pelo Estado, abandonados pela prefeitura, abandonados pelo governo. Certo? Não vê esse caso do INSS? Tanta gente para eles tirar dinheiro vai tirar logo dos idosos? Por quê? Idoso não entra em greve. Idoso não faz greve. Idoso não produz mais para o país. Então, eles são tão calados. Eles não podem fazer protesto no meio da rua. Vão fazer protesto em cima de quê? Um monte de idosos. Aí, para você averiguar, tem que pagar um advogado. Se alguém te agredir no meio da rua, você tem que pagar advogado, porque se você depender do Estado para te dar um advogado, um promotor público, vai demorar muito, muito tempo mesmo. Quer dizer, você vê idoso sendo espancado, idoso sendo maltratado, idoso exigindo seus direitos e sendo escorraçado no meio da rua. É o que você mais vê. É o que você mais vê. É lógico, no meio dessa história, tem muitos idosos abusados, mas tem muitos idosos que precisam do tratamento, precisam do respeito. As crianças não respeitam mais os idosos. Os jovens não respeitam mais os idosos, porque isso já vem de berço. Já vem de berço. Aí começam os jovens, os adultos, a política, os políticos, vai por aí afora. Então, os idosos no Brasil não é respeitado. Não é respeitado. Ah, mas eles podem ter passagem de avião gratuita. A passagem de avião gratuita, ou meia passagem, é uma passagem por cada avião e você tem que fazer uma inscrição e esperar a vaga. Quando tiver a vaga é que você vai. Quando tiver a vaga é que você vai. É igual ônibus interestadual que tem uma vaga para idoso, mas você tem que esperar a vaga. Só que eles não contam isso para você. Eles dizem que você tem direito, que você tem direito. Direito de quê? Direito de ficar idoso, que eu não digo velho, e sofrer. E sem ter o direito de ter direito. Aí tá. Coisas da vida, é muito triste isso, mas nossos idosos estão abandonados. Fica com essa, tente ajudar um idoso quando você vê ele, quando você vê ela, tente conversar mais com o idoso é muito só, é muito largado nesse Brasil afora, porque já não presta mais para nada, tá? Mas não é bem assim. Eles foram muito importantes para a nossa nação, eles deram o sangue pela nossa nação. Então eles merecem respeito. Idosos merecem respeito. Então Deus que te abençoe. Até a próxima. Aqui é seu amigo e irmão Hilário. Coisa da vida, não se esqueça de deixar seu like. Fui, até a próxima.